Quantas baterias eu preciso instalar para usar o meu ar-condicionado de graça? Nesse calorão, nada melhor do que o ar-condicionado, não é mesmo? Ainda mais se você usar uma energia armazenada nas suas baterias. Quer saber como que você vai fazer esses cálculos? Vem comigo, que é hoje que você vai aprender isso. Fala, meu amigo e minha amiga, tudo massa? Como que vocês estão? Passando muito calor aí? Porque aqui em Belo Horizonte o negócio tá feio. Não só aqui, né? Várias regiões do Brasil aí, essa onda de calor veio e o negócio tá tenso. Então, quando o assunto é calor, a gente automaticamente pensa em quê? Ar-condicionado, exatamente, o ar-condicionado. Bom, aqui na empresa a gente tem as salas climatizadas e eu vou te dizer que é muito bom, porque quando a gente sai daqui e vai para fora, meu amigo, o negócio fica tenso. Então vamos lá. Eu fiz um vídeo ensinando como calcular a quantidade de placas solares para suprir o consumo de um ar-condicionado. Esse vídeo está disponível. Muita gente ficou perguntando, Vitor, beleza, eu entendi dos painéis e sobre as baterias. Quantas baterias eu vou precisar para manter esse ar-condicionado ligado? Então essa é a continuação do vídeo que a gente falou do dimensionamento das placas fotovoltaicas e agora vamos falar do dimensionamento das baterias para o ar-condicionado. Combinado? Então, pensando nessas perguntas, eu vou trazer esse vídeo bem detalhado sobre o dimensionamento da bateria. Lembrando que no vídeo anterior foi considerado um ar-condicionado de 9.000 BTU ligado 8 horas por dia durante 30 dias dentro do mês, beleza? Então, fazendo os cálculos, a gente definiu que o consumo mensal desse ar-condicionado, nas condições que eu acabei de explicar, foi de 136,8 kWh. Então, esse é o consumo de um ar-condicionado nessa condição. Então, quantas baterias eu vou precisar para armazenar essa quantidade de energia? É isso que eu tenho que responder. Só que não é somente esse detalhe. Então, vou ter um passo a passo aqui para que você consiga fazer esses cálculos independente da bateria que você escolher. Vem comigo. Nos sistemas off-grid, precisamos considerar um fator de correção no consumo. Para você entender de maneira mais simples como que o inversor de fato não tem uma eficiência de 100%, é necessário uma quantidade de energia maior do que de fato eu preciso, porque eu preciso 136 é o que o meu ar-condicionado precisa, beleza? 136 kWh. Só que como o meu inversor ele não é 100% eficiente, vamos falar assim que ele tem um consumo de energia também, ele tem uma perda, uma parte da energia que chega ali é perdida internamente, em forma de calor, enfim, ele não tem uma eficiência de 100%, eu preciso fornecer uma quantidade de energia levemente acima do 136, porque 136 eu preciso dele puro aqui. Depois que passar pelo inversor, considerando as perdas do inversor, das baterias, eu preciso dessa quantidade de 136. Então, quanto que a mais eu vou ter que gerar? É aqui que a gente tem que considerar algumas perdas. Para isso, vamos considerar a eficiência de cada um dos nossos componentes. A bateria de chumbo ácido possui uma eficiência em torno de 80% a 90%. Então, vou considerar aqui 85%, beleza? Então, 85% é 0,85, 85 por 100%, dividido por 100. A eficiência do meu inversor ela é informada no datasheet, então você tem que olhar o modelo que você vai trabalhar. O modelo que a gente vai usar aqui, eu estou considerando uma eficiência de 85% também. Então, uma coisa é 85% da bateria e outra coisa é 85% do meu inversor. Coincidentemente, esses dois valores ficaram iguais, mas o meu inversor poderia ter uma eficiência diferente e assim como as minhas baterias também. Beleza? Então, tracei a eficiência da bateria e do meu inversor. Então, logo, o nosso fator de correção do consumo será de 0,85, que é 85%, vezes os 85% do meu inversor. Então, vezes 0,85. Então, 0,85 vezes 0,85 dá 0,72. Então, desta forma, basta dividir o consumo de 136,8 kWh, que é o que eu de fato preciso para fornecer a energia que o meu ar-condicionado consome, dividido por 0,72, que é de fato a eficiência global ali do meu sistema, considerando as perdas da bateria e do meu inversor. Então, com essa conta eu tenho um consumo corrigido que vai dar 190 kWh por mês. Então, se eu fornecer 190 kWh por mês para o meu sistema, considerando as perdas na bateria e as perdas do meu inversor,
lá na saída eu vou ter os 136,8 que eu preciso, que o meu ar-condicionado precisa disso. Então, essa energia que eu preciso, eu tenho que gerar um pouco a mais ali, porque os meus equipamentos têm perdas. Bem simples de entender isso, né? Então vamos pensar agora na energia consumida por dia. Se a gente tem um consumo corrigido de 190 kWh por mês, e o mês eu estou considerando aqui de 30 dias, o consumo dentro de cada dia será 190 dividido por 30, que vai dar 6,33 kWh por dia. Sem segredo nenhum, peguei o consumo mensal aí corrigido e dividi por 30 dias. Então, definindo isso, os passos para fazer os cálculos da quantidade de bateria que serão necessários para armazenar agora 6,33 kW por dia são, anota aí, determinar a autonomia do meu sistema em dias. Quanto tempo eu quero que esse sistema fique ligado se eu não tiver sol ali para os meus painéis fornecer energia e recarregar minha bateria? Segundo ponto, determinar a tensão do meu banco de baterias. Terceiro ponto, determinar a profundidade de descarga das minhas baterias. Quarto ponto, escolher a bateria que eu vou trabalhar. Quinto ponto, calcular o número total de baterias que eu vou precisar ali em paralelo. Próximo ponto, calcular o número de baterias em série. E por fim, calcular o meu total de baterias. É só seguir esse passo a passo, a receitinha, que você calcula qualquer tipo de sistema. Então, vamos lá para as etapas. A autonomia do meu sistema vai ser de um dia. Eu escolho isso. Quanto mais autonomia, mais bateria eu vou ter que usar. Então eu escolhi um dia. O meu banco de baterias que eu vou usar é de 24 volts. Então isso depende do meu inversor. O inversor que eu estou usando aqui é 24 volts, então tem que ter um banco nessa tensão. A profundidade de descarga que eu vou usar é de 30%. Como a gente está usando bateria de chumbo ácido, se a gente estivesse usando de lítio, a profundidade de descarga poderia ser lá de 80%, 90%. Como eu estou usando uma bateria de chumbo ácido e eu não quero diminuir muito a vida útil da minha bateria, eu estou trabalhando com 30% de profundidade de descarga. Ou seja, eu vou extrair no máximo 30% da energia que de fato está armazenado na minha bateria. Com isso eu garanto que a vida útil dela vai ser maior. Outro ponto, eu vou usar baterias de chumbo ácido de 111 Ah da Moura, como são os modelos que a gente tem aqui instalado na empresa. Então, depois de determinados esses valores, vamos fazer aqui a nossa conta para a gente chegar no número de baterias. Então, recapitulando aqui, para você não perder nada. A energia consumida por dia é 6,33 kWh, beleza? Como eu escolhi a autonomia do sistema de um dia, então eu preciso que as baterias tenham uma energia armazenada de 6,33. Se eu tivesse escolhido 2 dias, eu ia ter que multiplicar por 2, porque eu ia ter que ter o dobro de energia armazenada, considerando 2 dias sem sol. Mas eu escolhi um dia, então vou manter os meus 6,33. Como nós só vamos usar 30% da energia da nossa bateria, que de fato é a profundidade de descarga anteriormente, precisamos aumentar a quantidade de energia armazenada de modo que quando eu tenha consumido os meus 6,33 kWh, a minha bateria ainda tenha 70% de carga. E para você fazer isso é muito simples, basta você dividir a energia armazenada, no caso em um dia que a gente precisa, que é os 6,33 kWh, pela profundidade de descarga. Então eu vou ter que a energia armazenada na minha bateria vai ser de 6,33 dividido por 0,3. Então de fato, eu tenho que ter ali uma energia armazenada dentro do meu banco de baterias de 21,10 kWh. Porque de fato eu vou usar 6,33. Mas como só vou usar 30% dessa energia para garantir a vida útil da minha bateria, eu vou dimensionar um banco para 21,1 kWh, certo? Então, continuando os cálculos, vou pegar a minha energia armazenada, que é de 21.100 Wh, porque é 21,1 kWh, é 21.100 Wh. E vou dividir pela tensão do meu banco de baterias, que é de 24 volts. Então eu vou ter, de fato, uma energia armazenada de 879 ampere-hora, certo? Então eu só transformei aí a unidade de medida de watts-hora para ampere-hora. Então, com esse valor definido, agora podemos calcular o número de baterias em paralelo. A bateria utilizada, como eu falei anteriormente, que a gente já tem esse modelo aqui, é de 111 ampere-hora. Nos sistemas fotovoltaicos é bastante utilizado o regime de descarga em C20, que quer dizer o quanto de capacidade que uma bateria tem ao ser descarregada por 20 horas. Olhando esse catálogo aqui
da minha bateria que eu estou usando aqui, em C20 ela tem uma capacidade de 105 ampere-hora. Então assim, só para você entender o que é essa curva de descarga, quer dizer o seguinte: quanto mais rápido eu tiro a energia da minha bateria, menos eu consigo aproveitar aquela energia. Então em C20 quer dizer que eu demoraria 20 horas para descarregar essa bateria. Então ela tem aí uma energia armazenada de 105 ampere-hora. Se eu tivesse uma curva em C1, por exemplo, se eu descarregasse toda essa bateria em 1 hora, eu não conseguiria ter 105 ampere-hora. Eu teria bem menos energia. Então existe um catálogo que mostra, de acordo com a quantidade de corrente que você está extraindo dessa bateria, qual que é a energia armazenada para aquela condição. Então quanto menor a quantidade de corrente que eu extrair da minha bateria, mais eficiente fica ali a minha bateria, assim, de uma forma bem resumida explicando. Então se minha bateria tem 105 ampere-hora, agora voltando de energia armazenada, e eu preciso de 879 ampere-hora, basta dividir a capacidade do banco pela capacidade de cada bateria. Então neste caso eu vou pegar 879, que é a capacidade do meu banco para alimentar o meu ar-condicionado nas condições que a gente falou, dividido por 105, que é a capacidade da minha bateria, o que vai dar 8,37 baterias, então eu vou arredondar para 8, já que a gente foi conservador ao longo dos cálculos. Então, mas eu poderia também arredondar para 9, aí você que sabe, mas eu vou arredondar para 8 que eu não quero gastar tanto. Então, como o nosso banco de baterias é de 24 volts e cada bateria por padrão tem 12, para eu saber quantas baterias eu preciso ligar em série, você já sabe, né? Eu vou pegar a tensão do meu banco, que é de 24, e dividir por 12 volts, que é a tensão de cada bateria. E por fim, eu tenho aqui 8 baterias, eu preciso de 8 baterias em paralelo. E 2 baterias em série, eu vou precisar, é só multiplicar um pelo outro, de 16 baterias. Então, eu tenho 8 baterias em paralelo para fornecer a corrente e a carga para suprir a necessidade do meu ar-condicionado, só que se eu deixar em paralelo dessa forma, eu tenho um banco de 12 volts. Como eu quero um banco de 24, o que eu vou fazer? Eu vou ligar mais um conjunto em série. Então, eu vou ter 8 baterias em paralelo. Como eu preciso de 2 baterias em série para dar o meu 24, eu multiplico 8 por 2, que dá 16 baterias. Então, resumidamente, para eu ter uma bateria para alimentar um ar-condicionado com um consumo mensal de 136,8 kWh, usando uma profundidade de descarga de 30%, um banco de baterias de 24 volts com baterias de 111 ampere-hora e uma autonomia de um dia, eu vou precisar de 16 baterias. E vale lembrar, pessoal, uma coisa, eu fiz aqui o vídeo focando em baterias. Obviamente que se eu tiver um sistema off-grid ligado durante o dia e os meus painéis fotovoltaicos estiverem gerando energia para, de fato, eu recarregar as minhas baterias já ao longo do dia, eu ia precisar de menos bateria. Eu estou considerando assim, ó, realmente uma autonomia de um dia, sem som nenhum, sem nenhum tipo de recarga ali durante o dia da bateria, para eu alimentar o meu sistema nessas condições. Então se eu tiver no sistema fotovoltaico mesmo, com o painel fotovoltaico injetando energia ali, de fato eu consigo ter uma redução desse número de baterias. Então eu dei uma olhada aqui no preço das baterias, elas estão em torno de 770 reais, tá? Isso aí você pesquisa melhor aí na sua região. Então a questão é, você acha viável manter conectado um sistema na rede ou manter aí um sistema num banco de baterias de 16 baterias? Lembrando que para essas condições de dimensionamento que a gente fez, essas baterias vão durar de 3 a 4 anos. Então deixa a sua opinião e fala para mim como que você ligaria esse sistema fotovoltaico, tá bom? E claro, se você também quiser conhecer o Azumi, que é um grande gerenciador de empresas de energia solar, que tem gerador de propostas, tem um CRM, tudo certinho para você, clica aqui agora, ó, no link da descrição e solicite um teste gratuitamente. Leve a sua empresa de energia solar para outro patamar. É a plataforma mais usada no Brasil, usada por mais de 3.200 empresas. Um forte abraço e te vejo na próxima.